Eu vou conversar com o pesquisador da Embrapa, Rafael Nunes, que acabou de dar uma palestra que deixou assim os mais de 200 participantes aqui desse Encontro Nacional do Calcário, vamos dizer assim, com a boca aberta. Ou seja, ele deu uma visão geral do uso do calcário para uma maior produção e produtividade e, consequentemente, uma melhor e maior absorção dos nutrientes do solo para a planta produzir mais. E os resultados que ele mostrou aqui são simplesmente fantásticos. E eu confesso que pela primeira vez eu assisti uma palestra técnica que realmente mexeu com todo mundo. Rafael, o calcário é muito mais importante do que se imagina, né? Com certeza. O calcário é um elemento milenar, vamos dizer assim, mas a cada vez que a gente trabalha, que a gente vai entendendo a importância dele, a gente se surpreende cada vez mais. A gente percebe que existe hoje um passivo, né, de uso do calcário, que a gente atesta pelos próprios resultados de análise de solo, dos bancos de análise de solo. Percebe que a gente está aquém do que poderia estar e muitas vezes o produtor ele quer ganhar produtividade, ele quer ter estabilidade de produção investindo em outros tipos de insumos e esquece da base, que é o calcário. Como você mostrou aqui na palestra, o agricultor ele pode ter uma economia por volta de 30% em fertilizantes, fazendo o uso correto do calcário. E foi mostrado aqui também que por volta aí de 35, 40 ou talvez até um pouquinho mais, 30, 40% das propriedades rurais estão com problema de solo, né? Exatamente. O primeiro passo é assim, identificar a realidade. Quando a gente vê essa realidade, ela nos preocupa. Pelo menos 30 a 40% dos solos de cerrado, de modo geral, falando de Goiás, Mato Grosso, Piauí, Tocantins, eles estão com níveis críticos em relação aos índices de acidez. E o que isso ocasiona? Primeiro, você não vai ter a quantidade de nutrientes, né, porque o cálcio e magnésio que vem do calcário são nutrientes. Não vai ter uma quantidade suficiente para toda a necessidade da cultura. Segundo, que você vai ter presença de alumínio, dificuldade de crescimento de raiz, que num momento de déficit hídrico vai reduzir a potencial produtivo. E por fim, menos raiz, menos absorção do nitrogênio, do fósforo, do potássio. Então tudo isso junto preocupa a gente. E quando a gente vê o benefício quando você resolve esse problema, como você mencionou, o primeiro benefício é que você aumenta o potencial produtivo. De imediato, independente das outras coisas que você ajuste, você aumenta o potencial produtivo, porque é mais nutriente, como eu falei, cálcio e magnésio, é mais raiz, você aumenta o potencial produtivo. Em torno de 10% é o número que a gente tem observado. Mas um outro cenário que a gente não sabia, mas que com esses experimentos são possível determinar, é essa possível redução da adubação. Porque se eu tenho uma planta com maior sistema radicular, explorando melhor o solo, o nutriente que já existe ali no solo, ou aquele que eu estou colocando como adubo, eu posso ser mais eficiente no processo. Então, o aumento da absorção do fósforo, do potássio, do nitrogênio pode proporcionar uma redução de até 30% da quantidade de fertilizante utilizado. Então, você alia os dois benefícios, uma redução no custo total com fertilização e uma maior produtividade, faz com que realmente a gente ateste de que o calcário é o primeiro passo para você ter um sistema sustentável e econômico. E um fato que a gente observa e observa muito no meio agropecuário, é muito comum o produtor falar assim, não, eu vou jogar 3 toneladas por hectare, não, eu vou colocar 2 toneladas por hectare, que foi o que recomenda a análise de solo. Mas na palestra que foi dada aqui agora há pouco, esses dados não são muito assim não. Foi mostrado, por exemplo, que para ter uma alta eficiência na sua lavoura, há necessidade de 6, 7, 8, 9 até 10 toneladas por hectare, né? Exatamente. A gente tem o cenário das áreas de abertura, em que você está iniciando o sistema produtivo e com isso é bem clássico a necessidade de doses bem maiores daquilo que se defendia anteriormente. Mas isso também está acontecendo nas áreas consolidadas, sem o revolvimento. Então, o que era antes 2 a 4 toneladas por hectare, a gente percebe que em muitos casos a aplicação de 6 a 8 toneladas
não necessariamente desconsiderando a análise de solo, Sim, usando claro. a análise de solo, mas usando uma camada mais profunda ou aumentando o nível de exigência, uma quantidade que antes era exigida de cálcio e magnésio, agora uma nova quantidade, de saturação por base aumentada, uma exigência maior, resultando numa recomendação maior. E a gente tem percebido que isso com isso, a gente tem conseguido o nosso principal objetivo, que é neutralizar a acidez do solo. Com as doses usuais, a gente não estava conseguindo neutralizar essa acidez. Outro benefício, neutralizar essa acidez em camadas mais profundas. Com doses pequenas, a gente não consegue ter, vamos falar assim, corretivo, insumo suficiente para camadas mais profundas. E aí isso está se resultando naquilo que eu falei, no ganho de produtividade e redução da adubação. Com toda certeza absoluta e sem medo de errar, eu acredito que esse tema que foi tratado aqui hoje, que está sendo levado em nível nacional, com toda certeza vai remodelar, reformular o sistema produtivo brasileiro. Pode ter certeza absoluta, porque por volta aí de 5 milhões ou talvez até um pouco mais estão com problemas seríssimos de acidez e que precisa ser resolvido e resolvido muito rápido se a gente quiser aumentar a nossa produção e produtividade de grãos. Perfeito. O mais importante é que a gente tem um insumo nas nossas mãos disponível, a gente tem a recomendação, então basta que a gente utilize ela da melhor forma possível e agora, atualizada, né, com esses com esse novo olhar que a gente tem para o corretivo de acidez, que é o calcário.